Muito bom dia para você que está acompanhando as nossas transmissões das audiências públicas da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2020. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a audiência pública da Secretaria de Habitação. Eu estou me adiantando aqui, estou com o secretário de Habitação, o senhor Silvio Figueiredo. Secretário, muito bom dia. A gente gostaria que o senhor comentasse quais vão ser as prioridades, de aplicação do orçamento da Secretaria de Habitação para 2020. Bom dia a todos. Por uma determinação do senhor prefeito Guti, a prioridade nossa para 2020 será mais focada na questão da regularização fundiária. O município tem seríssimos problemas com ocupações em áreas de risco. Nós temos hoje mais de 100 ações civis públicas, que são de 2015 a 2017, e essas ações, muitas delas já transitaram em julgado, onde nós temos até multas diárias para remover essa população. É um esforço gigantesco, o prefeito tem se desdobrado. Como todos sabem, temos problemas de orçamento, de falta de recurso, mas mesmo assim a gente tem conseguido avançar. Eu acho que dentro dos últimos 20 anos, Guarulhos nunca entregou um título de propriedade definitivo para uma família. E hoje eu posso afirmar a vocês que nós já temos em torno aí de... Eu tenho prontos em cartório mais de 3.500 famílias vão receber o título já definitivo. Isso foi um trabalho gigantesco da equipe da Secretaria, mesmo porque hoje o nosso tempo ele é escasso em função dos trabalhos que estamos desenvolvendo para atender essas ações civis públicas, esse pessoal todo em área de risco. Só mais um questionamento com relação aos programas habitacionais. Vai ter alguma novidade para 2020? Qual que vai ser o orçamento destinado aí para os programas habitacionais no próximo ano? Na verdade, os recursos para novos empreendimentos a gente praticamente não tem. O que temos é tentar corrigir. Nós temos hoje 18 conjuntos habitacionais que foram construídos e que estão irregulares. Essas pessoas estão morando nesses conjuntos, não têm o título de propriedade, então nós estamos focando em terminar esses conjuntos, regularizar para poder titular essas pessoas. E o que a gente tem de novidade, com recursos esparsos do jeito que estão, nós estamos querendo implantar os lotes urbanizados, que é uma forma de atender essa população mais carente, em especial essas famílias mais vulneráveis, mas colocar num loteamento com toda a infraestrutura, com rede de água, esgoto, pavimentação, escola, posto de saúde, ou seja, com toda a infra e com todos os equipamentos urbanos. Isso a gente já está avançando bastante. Tá certo, então, secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, eu estou às ordens e a secretaria está à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Tá certo, então, agora você vai acompanhar a transmissão ao vivo da audiência pública da Secretaria de Habitação. Lembrando que, na sequência, a próxima audiência pública será da Secretaria de Educação. Agora eu convido você para acompanhar a nossa transmissão. TV Câmara. Pode fazer. Bom dia a todas, a todos. Daremos agora prosseguimento nas audiências públicas referente ao LOA 2020, PLs 2971, 3189, 3190 de 2019, alteração do PPA 2018-2021, ano base 2020 e alteração da LDO 2020. Teremos agora
as audiências públicas e apresentação da Secretaria de Habitação. Então, eu gostaria aqui de chamar para fazer a apresentação o senhor Silvio Figueiredo, secretário de Habitação, o senhor Paulo Sérgio Rodrigues Alves, secretário adjunto de Habitação, senhor Carlos Alexandre Iqueda, diretor do Departamento de Desenvolvimento Habitacional, senhor Valmir Batista de Almeida, diretor do Departamento de Ação Comunitária, bem como a senhora Selma Oliveira, da área de orçamento. Mais uma vez, esclareço que logo após a apresentação do senhor secretário, abriremos para que os vereadores façam perguntas e, ao mesmo tempo, peço aos representantes dos vereadores e munícipes que se inscrevam também para as perguntas. Então, passo a palavra agora para o senhor Silvio, para que faça a apresentação da Secretaria de Habitação. Com a palavra, secretário. Bom dia a todos, senhores vereadores presentes, os componentes da mesa. Vamos procurar fazer essa apresentação e qualquer dúvida estaremos aí à disposição para responder qualquer outro questionamento. Bem, a Secretaria de Habitação, como os senhores sabem, eu estou à frente da Secretaria como secretário. Paulo Sérgio, aqui à minha esquerda, é o nosso secretário adjunto. Nossa equipe, a Secretaria conta com 3 departamentos, que é o Departamento de Desenvolvimento Habitacional, cujo diretor é Carlos Iqueda, à minha direita. Departamento de Assuntos Fundiários, diretora Gemima, que infelizmente não pôde estar presente por problemas de saúde. E Departamento de Ação Comunitária, o senhor Valmir Batista, aqui na ponta da mesa à esquerda. Hoje a Secretaria conta com 150 funcionários, incluindo aí todos os funcionários comissionados que estão hoje prestando serviços dentro da Secretaria. Como unidade orçamentária na Secretaria, nós temos o número 10, que é a própria Secretaria, e 91, que é o Fundo Municipal de Habitação. O programa é o 33, que é o Desenvolvimento de Políticas Habitacionais, que tem como objetivo promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial aquela população de baixa renda. O público-alvo, com certeza, não poderia ser outro, essa população de baixa renda, em especial residente em núcleos urbanos informais. Quando falamos em núcleos urbanos informais, nós estamos falando aí de áreas ambientalmente protegidas, áreas de risco e outras. Dentro dos programas da Secretaria, nós temos a gestão e manutenção do programa, que envolve a locação de imóvel, que é a própria sede da Secretaria. Com isso, nós temos toda a parte de custeio da Secretaria, então, a parte de informática, manutenção, combustível e a própria folha de pagamento da Secretaria. Então, hoje, a folha de pagamento da Secretaria, prevista para 2020, é de 10.650.000, representa 72% dessa estimativa total, e custeio 1.900.000, envolvendo, com certeza, toda essa parte de manutenção, operação da Secretaria. Também, na parte de produção pública de unidades habitacionais, nós temos, em especial, contratação do trabalho técnico-social, que é do programa Minha Casa Minha Vida, é um repasse, Caixa Econômica Federal, que está sendo desenvolvido nesses bairros, Parque das Aldeias, Dunas, Brisas,
Nelson Rodrigues, Alta Vista, Pimentas 2, Clarice Lispector e Portal Flora. Esse trabalho hoje atinge uma população em torno de 25.952 pessoas. Então, é um trabalho técnico-social que somos obrigados a fazer, que faz parte daqueles contratos de repasse com financiamentos da Caixa Econômica. Ainda temos toda a parte de seguro, correia, brigada de incêndio para esses conjuntos habitacionais. Isso, ainda dentro dessa ação, nós temos a alocação social, auxílio moradia, que os senhores conhecem. Hoje, temos aí, beirando já 1.150 famílias. Para o ano que vem é muito difícil prever, porque temos uma série de ações civis aí em curso, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas acreditamos que isso pode ultrapassar a 2.500 famílias. Então, é muito difícil de se prever nesse momento, porque essas ações aí são ações que estão vindo desde 2008, e há muito tempo, então não tem como a gente de imediato dizer aos senhores a quanto chegaríamos. Mas os senhores vejam, nós temos de recursos próprios para esse trabalho, são R$6.091.000, recursos vinculados, R$4.352.000, que é esse recurso de repasse da Caixa Econômica Federal para esse trabalho técnico-social que está sendo desenvolvido nesses conjuntos aí que comentamos. Ainda temos na parte da implantação de infraestrutura em áreas urbanizadas e favelas, temos também um contrato de repasse, também para a contratação do trabalho técnico-social desses conjuntos, que é o Centenário 3, São Judas 1, 2, 3 e 4, Cidade Industrial Satélite de Cumbica, que já é a terceira etapa. População beneficiada, em torno de 5.328 pessoas. Como recurso vinculado, repasse da Caixa Econômica, 3.064.000. São os repasses previstos. Isso não quer dizer que a gente tenha esse dinheiro em caixa, porque está previsto, e até o ano que vem nós vamos ver, né? Já na outra ação, na 21-25, é a melhoria de condições de habitabilidade. Aqui entra a manutenção predial dos conjuntos habitacionais. Hoje são 12 conjuntos habitacionais que foram desenvolvidos dentro do município. Esses 12 conjuntos, por estarem irregulares, hoje toda a manutenção desses conjuntos é feita pela Secretaria com recursos próprios. Nós temos toda a questão da adequação predial, AVCB, e mais monitoramento ambiental do Pimentas 1, ainda dentro dessa melhoria de condições de habitabilidade, para que os senhores tenham uma noção, toda a conta de água e luz das partes comuns desses conjuntos são arcadas hoje ainda pela Secretaria. Isso não tivemos como repassar a esses condomínios, porque, na verdade, esses condomínios não existem. Por serem irregulares, não foram levados a registro, não foram incorporados, instituição, convenção de condomínio não foi feita. Então, ainda hoje, a Prefeitura arca com todos esses custos de manutenção, de conta de luz, de água, todos esses conjuntos. Já na parte de regularização fundiária, essa é uma estimativa que nós temos, porque nunca foi feito um censo real dentro do município para que pudéssemos conhecer a fundo qual é o tamanho da irregularidade dentro do município. Isso é a sensibilidade de nossos profissionais, os dados esparsos que temos, e a gente consegue estimar. Então, nós temos hoje em torno de 185.200 famílias que hoje habitam em unidades imobiliárias irregulares. Nós estamos falando aí de uma população que ultrapassa 740.000 pessoas. Hoje nós temos em curso 150 ações civis públicas, sendo 58 delas já sentenciadas com trânsito de julgada, em execução, e algumas já com improbidade decretada.
Ainda temos, dentro desses recursos previstos, toda a continuidade e finalização do trabalho técnico-social e regularização fundiária desses conjuntos, que é o CIS Cumbica, CIS Entorno e Centro Expandido, que foram contratos que já vêm de algum tempo atrás, e hoje nós temos que terminar esse contrato. Na verdade, esses contratos todos, a grande maioria deles, tinha como prazo final 30 de junho de 2019. Nós conseguimos, através de algumas conversas de Brasília, conseguimos levar esse prazo final para 31 de 12 de 2019, com o compromisso que, se tivéssemos desenvolvendo já numa fase avançada, o Ministério da Integração Regional nos autorizaria a terminar esses contratos. O problema é que, se não terminamos esses contratos, ele não dá funcionalidade ao contrato que foi executado, ou seja, a Prefeitura teria que devolver todos os recursos que foram aplicados, com juros e correção da época em que ele foi tomado. Isso nós estamos falando aí, contratos de 2009, 2008, 2010, são contratos antigos. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo e vamos conseguir, de qualquer forma, finalizar esses contratos. De recursos próprios, temos lá 23.572. Dentro desses recursos está incluído verba, que são as contrapartidas dos financiamentos federais, que somos obrigados a entrar com a contrapartida. Quando fazemos as medições, tem o percentual de contrapartida que temos que colocar. Então, estão incluídos nesse valor dos 23 milhões. Nós temos ainda, esse é um contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal, que é o DI, que nós chamamos de Desenvolvimento Institucional. São 143 núcleos urbanos informais, que abrange uma série de serviços de regularização fundiária. Ele não chega a concluir a regularização, são etapas dos trabalhos que precisam ser desenvolvidos para que a gente consiga chegar ao final da regularização, dando título de propriedade para essas pessoas que ali residem. Nós temos 7 milhões, volta um pouquinho, nós temos 7 milhões 921 mil reais de recursos vinculados, no total 143 núcleos urbanos informais. Uma grande maioria desses núcleos que estão incluídos são núcleos hoje que estão dentro daquele rol das ações civis públicas que estão em curso, muito deles em áreas de riscos, em áreas ambientalmente protegidas. Então, esse é um recurso previsto que realmente a gente não sabe se nós vamos conseguir finalizar, porque dentro desse contrato nós temos um problema, que agora, mais próximo do final do ano, houveram vários apontamentos do Tribunal de Contas dizendo que essa licitação, que esse contrato é irregular. Então, por conta disso, fomos obrigados a paralisar o andamento desses serviços até que o Tribunal de Contas julgue a regularidade ou não na licitação que foi feita em 2015. Então, esse é um problema que a gente tem, que não é fácil, não está sendo fácil de superar, não. Próximo. Bem, aqui, eu acho que mais a nível de esclarecimento, como eu tenho sido muito questionado com relação a novos programas, vereadora que tem acompanhado muito, que é a questão dos lotes urbanizados. Como os senhores sabem, a nível federal, todos os programas federais para a produção de novas unidades estão praticamente paralisados. Não temos nada na faixa 1, que nós chamamos, que é aquela faixa onde nós temos a grande maioria da nossa população, que é aquela população mais carente. Não existe previsão para o ano que vem de recurso federal. Hoje estão trabalhando na faixa 1,5, que seria financiamento através do FGTS, mas que depende de empresas
e de construtoras que estão credenciadas junto à Caixa, e nós temos um sério problema na nossa cidade, até pela falta de áreas. As áreas mais propícias para se desenvolver esse conjunto estão muito afastadas da cidade, sem infraestrutura, e de repente o custo do terreno de uma área mais próxima, mais urbanizada, não fecha a conta. Essa é a realidade. Então, a dificuldade para se produzir novas unidades habitacionais o ano que vem, ela vai ser imensa, principalmente por falta de recursos federais, e são os programas federais que desenvolvem esses programas. Como opção, a nossa ideia é trabalhar com lotes urbanizados. O primeiro que nós já estamos trabalhando seria numa área que nós temos no Ponte Alta. É uma área... O próximo, por favor. Ela é uma área que tem 204 mil metros quadrados. Isso é um primeiro desenho para que tenham uma noção. Toda essa parte branca, isso aqui é uma parceria que nós estamos fazendo, Secretaria de Habitação, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Proguaru, Serviços Públicos, Secretaria de Transporte, porque, na verdade, a ideia não é construir um loteamento, mas sim um bairro novo, levando toda a infraestrutura e todos os equipamentos públicos e comunitários necessários para que essa população possa residir naquele local. Então, nosso projeto envolve o desenvolvimento de tudo isso. Toda essa área branca, que dá mais de 65 mil metros, vai ser um parque regional, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente. É uma área de preservação ambiental, é uma área baixia, sujeito a alagamentos. Então, é todo um trabalho que já um projeto ambiental que a Secretaria de Meio Ambiente já desenvolveu, está finalizando, mas a ideia é termos aí um grande parque regional. Próximo. O projeto, então, prevê, seria um empreendimento habitacional de interesse social. Dentro desse projeto, nós estamos prevendo lotes urbanizados, mais unidades habitacionais, que seriam alguns prédios, isso em função da ocupação máxima desse terreno, em função de declividade do terreno, para que não precisemos fazer grandes intervenções de terraplanagem. A ideia é trabalhar com prédios no declive, com 4 andares para cima, 4 para baixo. Ele vai ser dotado de toda a infraestrutura e equipamentos públicos. Os recursos, nós não temos previsão na LOA, no orçamento, para a implantação desse empreendimento. Mas, por uma determinação do senhor prefeito, e como a nossa ideia é realmente, dentro da habitação, desenvolver, avançar, nós já pleiteamos junto ao Ministério da Fazenda e junto ao agente financeiro, que seriam recursos externos, que atualmente está em fase final de aprovação desses recursos, que deve acontecer agora na primeira quinzena de dezembro. Então, acreditamos que para o início do ano que vem, já no primeiro semestre, já teríamos condições de começar a desenvolver esse projeto, que ele é um projeto mais amplo. Aqui, assim, isso é um pré-estudo, gente, é um estudo inicial, até para saber o que cabe nesse terreno, qual seria o aproveitamento máximo que nós podíamos dar. Então, a princípio, estaríamos falando em 345 lotes, mais 378 apartamentos. Vejam, nós temos área verde, que são praças no meio dos próprios lotes, dos conjuntos. Temos como área verde 65 mil metros. A gente construiu, num canto, um posto para recolhimento não é lixo, vamos dizer, de lata, de recicláveis, Estamos prevendo uma UPA, uma escola, toda uma quadra poliesportiva, toda uma parte. Teríamos uma parte comercial, porque entendemos que essa região ela é desprovida de comércio e serviços locais para que pudesse atender toda essa população. Então, a ideia é levar para lá alguma coisa de comércio e serviço local. Estamos falando aí de uma farmácia, um açougue, uma padaria. E o restante é calçamento, arruamento, pavimentação, drenagem, ou seja, esses lotes vão ser totalmente urbanizados. Então, esse projeto,
eu tenho discutido muito com o Conselho Municipal de Habitação, onde nós temos lá aí a participação da comunidade, a participação dos movimentos sociais. A gente discutiu muito com relação até para a própria sugestão dos movimentos. A gente discutiu um pouco do tamanho de lote, qual seria o lote. Na verdade, pessoal, a gente está mais fazendo uma conta para ver, porque a nossa preocupação realmente é aquela população mais vulnerável, aquela que está abaixo da faixa 1, que não tem a mínima condição de pagar, de comprar, de fazer nada. Então, isso a gente procurou trazer mais a nível de esclarecimento e com isso nós finalizamos. Então, senhores, estamos aqui à disposição para responder qualquer questionamento. Obrigado. Sim, estou no meio da... Já eu te falo, só um minutinho. Bom, encerradas as apresentações, eu gostaria aqui de comunicar que se encontra na casa o vereador Acácio Portela, vereador Eduardo Soutur, vereador João Barbosa, vereador Luiz da Sede, vereador Jorge Tadeu, vereadora Janete Rocha Pietá e vereador João Dárcio. Bem como representando o vereador Eduardo Carneiro, o senhor Daniel Dalan e também a Juliana Manja. Também se encontra o senhor Carlos Derman, também assessor da vereadora Janete Pietá, o senhor Amauri, representante da vereadora Genilda, o senhor Ari, representante do vereador Zé Luiz, o senhor Zé Luiz, representante do vereador Rafa Zamprônio, a senhora Maria Antônia, representante do vereador Sérgio Magno da Farmácia, a senhora Ariane Aleixo, representando o vereador Eduardo Barreto, e o senhor Roberto, representando o pastor Anistaldo. Eu passo agora aos vereadores interessados em fazer perguntas, e eu passo então a palavra inicialmente para a vereadora Janete Rocha Pietá. Ex-Lula. Bom dia a todas e a todos, ao presidente Lauri Rocha, ao secretário e todos os seus diretores, na pessoa do Valmir, do Paulo Sérgio, do Iqueda. Secretário, o senhor já me respondeu algumas questões, mas eu gostaria de questionar mesmo assim, porque eu considero que na questão habitacional nós temos sido parceiros, né? E o arquiteto Silvio sabe o quanto, como também arquiteta que sou, tenho acompanhado essas questões. Em primeira questão, secretário, eu gostaria de receber a sua proposta na íntegra, porque eu a considero fundamental, e esses textos que nós recebemos, eles estão aquém do que foi colocado na exposição de Vossa Excelência. Bom, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: nós temos, segundo a sua informação, nós temos 150 ações civil públicas. Dessas 150, o senhor coloca que já tem 58 ações civil públicas executadas e com improbidade. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: nós temos, e eu tenho negociado muito com o diretor Valmir, que trabalha a questão das ações comunitárias, como é que fica a realocação das famílias que são exigidos, que têm que sair de qualquer maneira.
Muitas delas, como o caso do Monte Alto, eu julgo que só se houver uma tromba d'água atingirá as 30 famílias que lá residem, mas o juiz já deu a sentença, tem que sair. Então, eu gostaria de perguntar, senhor secretário, o seguinte: aonde eu trouxe inclusive aqui, eu fiquei olhando e tal, eu não encontrei aonde está especificamente a dotação, qual é a rubrica e a dotação para o atendimento desses casos, que eu acho que são emergenciais, que não é culpa da prefeitura, e sim de uma sentença, mas que nós vamos ter que responder. Essa é a primeira questão. A segunda questão, o senhor também já começou a me responder, que é a questão do lote urbanizado. O senhor me mostrou, eu considero perfeito, na verdade, a construção de um bairro. Pelas minhas contas, são 723 famílias, sendo 345 de lotes, que eu gostaria de saber qual é a dimensão desses lotes dentro desses 42 mil metros quadrados, e 378 apartamentos. Então, eu gostaria de saber, senhor secretário, primeiro, o senhor já disse que o senhor possivelmente vai receber lotes, vai receber verbas federais, mas eu tenho acompanhado as questões federais e está havendo um corte em todos os programas, não só habitacionais, como sociais, como de saúde, como de educação. Aonde, precisamente, e quantos lotes, e qual vai ser a perspectiva do início desse lote urbanizado? E aí eu gostaria de acrescentar uma sugestão. Eu gostaria que da sua equipe também fizesse parte a Secretaria de Transporte e Trânsito, porque 723 famílias indo para um bairro, a estrutura viária estoura, como ocorreu lá em Bom Sucesso, com a implantação de 1.500 famílias no Portal Flora. E aí, senhor secretário, eu também sei que não é sua responsabilidade, mas o Portal Flora tem apresentado problemas sérios e está chegando aí a época de chuvas. Eu sei que o seu trabalho junto à Caixa é muito mais do apoio técnico, mas se houver o que ocorreu há 2 anos atrás, de ter que tirar 60 famílias, como é que fica esse caso? Eu sei que são questões complexas, mas são questões que no dia a dia a gente tem que responder. Gostaria de saber se há mais algum vereador querendo fazer alguma pergunta. Eu gostaria de comunicar também a presença aqui do vereador Edmilson Souza e também o vereador Romildo Santos. Eu passo a palavra agora para fazer sua pergunta por 2 minutos para o senhor Carlos Derman e, na sequência, por favor, o senhor Arinaldo. Acho que dispensa a informação, a presença do vereador Geraldo Celestino também na casa. Cumprimento o senhor secretário, toda a sua equipe, os vereadores, demais presentes. Secretário, o senhor se referiu a um contrato que está sendo questionado pelo Tribunal de Contas e que diz respeito à empresa contratada para auxiliar na regularização fundiária.
Isso é uma questão muito importante, né? Está para ser votado aqui na Câmara o REURB, e que, na verdade, de certa forma, copia aqui em Guarulhos o que está na lei federal, né, que possibilita essa reurbanização. E nós sabemos que já há alguma coisa avançada lá no Anita Garibaldi e em outros locais, não é isso? Mas existe toda a necessidade de topografia, memorial descritivo, não é isso? Curvas de nível, etc., que estão na lei e que a prefeitura não tem estrutura para fazer esse trabalho prévio à regularização. Então, eu queria mais detalhes. Que contrato é esse? De quando? E o que está acontecendo? Qual o questionamento do Tribunal de Contas? É só isso. Por favor, agora o senhor Arinaldo, representando o vereador Zé Luiz. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o vereador Lauri, presidente da comissão, o secretário Silvio, ex-vereador Paulo Sérgio, em nome do qual cumprimento todos os funcionários aí da Secretaria de Habitação. Silvio, você colocou uma situação e aí a gente fica sem saber como é de fato a situação, no caso o auxílio aluguel e locação social. Eu queria que você explanasse cada um e de que forma, qual é o valor. Porque se a gente pensar que, eu fiz uma continha rápida, não tenho esses valores exatos, mas se a gente fizer uma conta que hoje nós temos 1.150 famílias nesse programa, a R$ 400 mensal, nós teríamos um valor de 460 mil mês e em torno anual de 5,5 milhões. E aí a preocupação minha, quando você discorre na tua apresentação, quando você fala da faixa 1, que eu creio que essas famílias, 1.150, que estão seria inserida nessa faixa 1, não tem previsão nenhuma para o ano que vem. E aí, eu gostaria de saber também qual é o tempo máximo que cada família pode ficar no auxílio aluguel ou nessa locação social, para a gente ter noção de como é a situação. E outra situação, esse da área da Ponte Alta, que você tem um loteamento aí, que é um belo projeto, né? Em que situação se encaixaria essas famílias de baixa renda aí? Qual é a faixa, aliás? Qual é a faixa que encaixaria nesse projeto que vocês estão pensando aí? Obrigado. Passo a palavra para o secretário, por favor, forma mais sucinta possível. Ok. Bem, primeiro respondendo à vereadora Janete, com relação às ações civis públicas, vereadora, são em torno de 150 ações civis públicas, 58 delas já com trânsito julgado em fase de execução. Dessas 58, temos 9 ações que já transitaram em julgado, inclusive com a improbidade administrativa. Okay? Todas essas ações são ações que se iniciaram entre 2015 e 2017. As últimas foram 2017, primeiro semestre de 2017. Depois, vereadora,
estamos à disposição, se quiserem ter acesso, essas ações são públicas, sem dúvida alguma. Podemos até preparar, talvez, um relatório mais detalhado, se a senhora precisar, estaremos à disposição. Como sempre, é só a senhora ir tomar um café com a gente repassa um chá, tá certo, pode ser também. Nós repassamos todas essas informações, sem dúvida alguma. A senhora me perguntou com relação à dotação, valores, auxílio e locação, que foi a mesma pergunta que o Ari fez. Na verdade, hoje a gente tem previsto, entre auxílio moradia e locação social, o valor é o mesmo valor, R$ 400. Nós temos previstos 5.600.000, perto dos 5,5, que é realmente, mas é a nossa previsão, então está em torno de 5.600. Pessoal, esse detalhamento todo, se for necessário, depois, a Selma, que é responsável pelo orçamento, a gente tem todo o detalhamento com o número das dotações, nós podemos passar, só não entramos, senão ficaríamos aqui 2 horas, é uma coisa meio que cansativa, tá? Com relação ainda, vereadora, ao lote urbanizado, a senhora me perguntou tamanho de lotes. A princípio, esses lotes ali no Ponte Alta estaríamos tentando trabalhar com 6 por 20, em torno de 120 metros quadrados, embora a solicitação dos movimentos sociais, movimentos de moradia, seria que produzíssemos alguns lotes com tamanho inferior, para que a gente pudesse atingir exatamente essa população, a faixa 1, que é aquela faixa bem mais vulnerável. Estamos estudando, a gente ainda está nessa fase de recorte final, de ver números, mas podemos trabalhar as duas coisas, não está fechado, gente. A ideia é tentar realmente solucionar. A senhora ainda questionou, vereadora, como urbanista que a senhora a preocupação quanto ao sistema viário, contra a mobilidade urbana, transporte público, que a gente não entrou no detalhe, mas podemos mostrar lá mais detalhado. Todo aquele entorno está previsto, uma duplicação com 2 pistas, com canteiro central. Nós estamos prevendo... Não, mas primeiro eu preciso ter um sistema viário adequado para que possamos levar o transporte urbano. Toda a questão de mobilidade urbana foi estudado, lógico que se estamos levando perto de 800 famílias, teremos que dar condição para essas famílias entrarem e saírem, irem para o trabalho, sabemos que estão num local um pouco mais afastado do centro. Tudo isso está sendo estudado, como eu comentei de início, é um trabalho feito a 4 mãos, com a Secretaria de Transportes, Meio Ambiente, Secretarias de Obra, Proguaru, Habitação. Então, tudo isso a gente pode detalhar depois para a senhora verá que toda a questão da mobilidade, do transporte público está previsto, sim, com linhas de ônibus, com tudo isso, ok? Derman, com relação... Você me pediu um pouco mais de detalhes desses contratos que estão sendo questionados pelo Tribunal de Contas. Isso são 2 contratos, na verdade. Essa licitação, esses contratos são de 2010, se iniciaram em 2010. A licitação aconteceu em 2015. Foi feita uma licitação onde foram contratadas 2 empresas, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de regularização fundiária para elaboração de estudos e planos de intervenção em assentamentos precários localizados no município. Esse é o objeto da licitação. Esse objeto ele é um pouco solto e nenhum deles prevê o trabalho desde o início até o final, com a titulação final, e sim etapas dentro da regularização. Mas esses contratos, essa licitação foi feita em 2015 e houve um questionamento dos técnicos do Tribunal de Contas em 3 requisitos. O primeiro deles, que estaríamos ferindo a súmula 22. Essa súmula é que prevê que, quando da licitação, na parte de habilitação,
todos aqueles atestados técnicos que comprovam a capacidade técnica da empresa, quando são apresentados na habilitação, eles não poderiam ser utilizados na hora que você abre a pasta ou que se analisa a questão da nota técnica. Então, é uma questão discutível, porém é um entendimento, é uma súmula do tribunal, isso está apontado lá. Um outro apontamento que teve, esse sem problema nenhum, foi que foram feitos, que o pagamento inicial dele havia sido feito antes que os serviços foram entregues, seria um adiantamento de valores. Realmente isso não procede, mesmo porque, como esses recursos são recursos federais vindos da Caixa, após a execução dos trabalhos, esses trabalhos são remetidos à Caixa, a Caixa analisa, aprova, só depois de aprovado e aceito o serviço é que a Caixa libera o pagamento. Então, isso eu acho que foi mais uma falta à época, que não alimentaram o processo, não levaram essas informações ao processo principal. Então, na análise do técnico, ele não tinha dentro do processo essas informações, então julgando irregular por essa questão. Mas, quando recebemos, nós ficamos sabendo da existência dessa irregularidade no contrato, foi agora em meados de agosto. Assim que soubemos disso, paralisamos o contrato, suspendemos os serviços, até que o tribunal realmente dê sua palavra final, julgando regular ou irregular o contrato. Porque se ele julga irregular o contrato, todo o trabalho feito ou todos esses pagamentos teriam que ser revertidos novamente para os cofres públicos. Então, como nós procuramos seguir à risca toda a questão jurídica, técnica, nós, a princípio, suspendemos o andamento desses serviços, até que o Tribunal de Contas possa julgar. Mais detalhes, Derman, se quiser, tem todos os processos, estão lá, com todos os estudos, informações do tribunal e questionamentos do tribunal, está à disposição. Você mencionou quanto à legislação, que estaria para sendo votada. Na verdade, nós fomos obrigados a fazer uma alteração na legislação do município, porque a lei municipal está totalmente, o que está em vigor hoje, ela está baseada e estruturada na Lei 11.977, no seu capítulo 3, que foi revogado. Então, nós temos hoje uma legislação municipal que ela está estruturada e baseada numa lei federal que foi revogada. Então, como ela foi revogada e surgiu uma nova lei em julho de 2017, nós somos obrigados a fazer uma adaptação da nossa legislação com a nova lei federal que está em vigor. Então, na verdade, não existe nenhuma inovação dentro da nossa legislação que está para ser analisada e voltada na Câmara, simplesmente é uma adaptação à legislação federal, embora a lei federal deixe claro que não impede a regularização fundiária, a REURB, para os estados e municípios do país, sem que haja uma legislação específica. Mas entendemos, até para que possamos ter uma maior segurança jurídica no desenvolvimento dos trabalhos, para que também o município acompanhe o desenvolvimento, inclusive da legislação federal, se torna necessária, então, essa aprovação dessa nova legislação. O senhor Ari, como o senhor havia perguntado, eu respondi, questão da dotação, dos valores. Oi. Tá, vamos lá. Valmir, o auxílio a alocação social, a previsão é de 24 meses, renovável, 2 anos renovável por mais... 12 mais 12. 1 mais 1, 2 anos. Essa é a previsão. A alocação social, não. Normalmente, ele é oriunda de sentença judicial que prevê que se pague até que se consiga uma unidade habitacional. Então, ela não tem uma previsão como o outro. Okay? Os valores são os mesmos e dentro daquela... com relação, eu acho que eu já respondi também, como é que nós vamos trabalhar as faixas, a ideia é poder atender todas essas faixas, desde da faixa 1, sabemos que a grande maioria
Pelos dados esparsos que nós temos, pelas informações, você está mais na faixa 1,5, tá? A população mais carente está mais para a faixa 1,5. Eu acho que o maior número está na 1,5. Então, a ideia nossa é tentar atingir aquela faixa de maior que está, onde você tem a maior carência. Bom, não havendo mais perguntas, e creio todas as respostas já foram dadas, eu dou como encerrada a presente audiência. Próxima, às 11 horas, Secretaria de Educação.